Espírito Santo. Bom dia. Estamos quase chegando já nos momentos finais do nosso curso sobre o livro do Padre Álvaro Caldeirão, Prometeu a Religião do Homem. Até aqui nós vimos a construção de uma nova religião, como nós vimos na aula passada. E essa nova religião, ela se deu por etapas até chegar no coração da fé cristã, que era a Santa Missa. E essa Santa Missa, então, não uma reforma litúrgica que vai acontecer em 1969, mas uma tentativa de destruição da missa. E essa destruição da missa e a substituição, por isso que a gente conhece como Missa Nova, ou Missal Paulo VI, ela só não teve êxito pleno e absoluto devido à resistência de Dom Marcelo Lefebvre e aqui no Brasil, Dom Antônio de Castro Maia. É bom que a gente saiba disso. Se não fossem esses dois bispos, muito provavelmente o que nós teríamos hoje seria essa religião do homem plenamente estabelecida, com seu culto ao homem nesse novo missal, baseado na doutrina do mistério pascal que nós vimos na semana passada. E esses inovadores bem gostariam também de fazer uma igreja, já que a igreja é do homem, e nós vimos numa outra aula que por assim ser, por ela se dirigir ao homem, ela não deve ser chamada de cristianismo, mas propriamente de humanismo. Daí porque o Padre Caldeirão vai dizer que essa é a tentativa de construir essa religião do homem, esse humanismo católico. E esses inovadores bem gostariam também de eliminar completamente Nosso Senhor Jesus Cristo dessa sua religião nova. É uma espécie de cristianismo sem Nosso Senhor Jesus Cristo. Como eles não podiam fazer isso, assim como eles fizeram com a Santa Igreja, foram diminuindo a Igreja, rebaixando a Igreja, e colocando a Igreja a serviço desse homem novo, assim também vão fazer com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Nos documentos do concílio, de forma geral, fala-se pouco de Nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma constante no magistério conciliar. Os pronunciamentos, por exemplo, do Papa Francisco, ele sempre omite a cruz. Ele sempre tem lá um papelzinho, que ele coloca estrategicamente na frente, para que não mostre a cruz. É uma espécie de cristianismo que tem vergonha de Cristo. Então, esse é o pensamento dessa igreja conciliar. Então, os documentos do concílio falam muito pouco de Nosso Senhor Jesus Cristo. Existem dois documentos que vão tratar de Nosso Senhor Jesus Cristo de forma mais específica. São esses dois aqui, Gaudium et Spes e Ad Gentes. E aqui, nesses dois documentos, funciona a estratégia conciliar. À medida que Gaudium et Spes, ela vai tratar de Nosso Senhor Jesus Cristo como um homem, e Ad Gentes vai tratar de Nosso Senhor Jesus Cristo como Deus. Mas nós veremos que vai tratar Nosso Senhor como Deus, mas um Deus rebaixado. Não é a noção de Deus que a Igreja Católica tem, mas um Deus inferior. De modo que tanto Gaudium et Spes quanto Ad Gentes, elas formam, elas seguem de forma coesa essa doutrina. Se Gaudium et Spes faz essa abordagem de Nosso Senhor Jesus Cristo de forma mais tosca, de forma mais grosseira e mais fácil de desmascarar, a de Gentes é mais inteligente, é mais astuta. Então é mais difícil de conseguir identificar os erros. E isso o Padre Caldeirão consegue fazer no livro dele. Mas por quê? Porque uma vez que a gente entenda aquele fio condutor da doutrina da Nouvelle Théologie, que venceu no concílio, uma vez que a gente entende esse fio condutor, a gente consegue compreender, mesmo por trás
de todas essas ambiguidades que existem nos textos do concílio. Então, não foi por acaso que esse documento, Ad Gentes, foi escrito pelos campeões do concílio. Quem foram os campeões do concílio? Esses teólogos, né, que foram mestres dessa nova teologia. 2 deles, Karl Rahner e I.V. Congar. E fizeram esse documento a toque de caixa. Ele foi muito rápido, né? Mas é o documento também campeão de votos do concílio. Foi o que obteve votação mais expressiva, justamente por causa disso, né? Porque aqui falava da divindade de Nosso Senhor, mas nunca da maneira como se compreende a divindade de Nosso Senhor. Por isso, né, Ad Gentes e Gaudium et Spes fazem parte da mesma estratégia. Se um é tolo, o outro é mais esperto. Então nós vamos tratar primeiro da visão de Jesus Cristo homem que Gaudium et Spes estabelece. Então, a Gaudium et Spes tem a definição que ela dá para nosso Senhor Jesus Cristo, é Jesus Cristo, homem perfeito. Né? Mas, quando fala de homem aqui, precisamos lembrar que nós estamos falando daquela noção de homem, né, que a Nouvelle Théologie tem. Então, eu separei aqui alguns pontos. Né? Primeira questão importante, né? Nós já vimos que, de acordo com a nova igreja e a nova religião do Concílio Vaticano II, Jesus Cristo não é o Salvador. Eles sempre vão omitir isso. O Salvador é Deus Pai. Nos documentos do concílio, sobretudo nos documentos pós-conciliares, sempre se coloca Deus Pai Salvador, que agiu através do Filho. Mas fica bem claro que Salvador não é nosso Senhor Jesus Cristo, e sim Deus Pai. Alguns pontos. Seguindo, né, a Gaudium et Spes. O homem é a imagem de Deus porque é próprio do homem ser livre e é também próprio de Deus. Então, o que eu falei na aula passada, né? Para eles, o homem é até mais livre do que Deus, porque o homem pode pecar e Deus não pode. Assim, o homem é tanto mais divino quanto mais humano. A divindade do homem está na sua humanidade. Lembra quando eu falei da aula do padre Paulo Ricardo, que dizia que Deus habita no interior do homem? Então, é nesse sentido que Nosso Senhor é verdadeiro homem. Então, vamos entendendo aqui. O Filho de Deus se fez homem para que o homem se fizesse verdadeiro homem. Não para abrir as portas do céu para nós, mas para que o homem se fizesse verdadeiro homem. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, será apresentado por Gaudium et Spes como perfeito homem, o homem exemplar que vem para humanizar a humanidade. Seria um modelo de homem, um paradigma de homem. Não exatamente aquele Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se faz homem para nos redimir. Mas é Deus que faz homem para mostrar ao homem o caminho para que o homem se torne verdadeiro homem. Parece que nós entramos numa espécie de círculo vicioso do qual a gente não consegue sair. É enlouquecedor. Assim, se a restauração do homem se faz pelo acréscimo de uma sobrenatureza, que é a participação da natureza divina, observa bem, isso é o correto, né? A restauração do homem que nosso Senhor Jesus Cristo faz é acrescentar ao homem uma sobrenatureza, através da graça, nós recebemos pelo batismo, pela fé, e aí a partir daí o homem passa a ter participação na vida sobrenatural de Deus, Isso é o correto. Seguindo essa teologia católica, a causa própria, ou seja, o que faz o homem elevar a sua natureza,
né, a ter essa participação na vida divina, é um homem-deus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. É um homem-deus. Não é os homens-deuses, é um homem-deus. Seguindo Gaudium et Spes, se o que deve ser restaurado é a natureza humana em si mesma, a causa proporcional será então um homem perfeito, né? Não um homem-deus, mas um homem perfeito. Essa é a visão de Nosso Senhor. Por isso é que no último capítulo da Gaudium et Spes há um título, né, dedicado à dignidade da pessoa humana. Cristo, o homem novo. Então nós vimos que a religião do Concílio Vaticano II, né, a religião humanista deles, é voltada para o homem novo. E o modelo desse homem novo é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é apenas um homem, mas um homem perfeito, né? Aquele paradigma que todo homem deve buscar. Mas é apenas um homem. Então, vamos analisar aqui o silogismo que o padre Caldeirão propõe para a gente entender a falácia deles, né? O homem é a imagem de Deus. Ora, o Filho é a perfeita imagem de Deus. Conclusão? Logo, Jesus Cristo é o homem perfeito. Quando eles falam em imagem de Deus, a gente precisa primeiro ponderar sobre o que eles se referem, né, com imagem, para a gente poder desmontar esse silogismo, né? Então vejamos aqui, porque o silogismo que se deve fazer na doutrina católica de sempre é justamente o contrário do que eles fazem. Porque a conclusão que eles vão tirar é que Jesus Cristo, né, é o homem perfeito. Ora, o homem é a imagem de Deus, mas em que sentido que é a imagem de Deus? Na medida em que participa da natureza divina. Participa da natureza divina, porque foi nosso Senhor Jesus Cristo que nos concedeu esse direito de participar. Porque tínhamos perdido pelo pecado original, né? Recebemos pelo sacrifício de nosso Senhor. Então, o homem se faz a imagem de Deus na medida em que participa da natureza divina, não é pelo próprio homem. Ora, o Filho é a perfeita imagem. Novamente aqui, imagem. Em que sentido que nosso Senhor Jesus Cristo é a perfeita imagem de Deus? Não é porque ele é mero participante, mas é porque ele é possuidor da natureza divina. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai. Logo, Jesus Cristo é perfeito Deus. Aqui eles negam que nosso Senhor Jesus Cristo é perfeito Deus. É um rebaixamento de nosso Senhor, percebe? Uma diminuição de nosso Senhor Jesus Cristo. A quem interessava isso? Jesus Cristo é perfeito Deus, né? Então, passemos agora ao segundo documento. Aqui deu para entender, né? O raciocínio, né? Vou pegar alguns trechos aqui do Padre Caldeirão para reforçar isso que foi dito, né? Então, pensando bem, os que assim pensam são perfeitamente coerentes, né? Essa doutrina deles tem uma coerência, pois deve haver proporção entre a causa e o efeito, mas que o velho leitor, à moda antiga, preste atenção, pois sabemos por experiência que lhe é difícil deixar de se equivocar, porque ali o que se diz é que o efeito da encarnação foi restituir aos filhos de Adão a semelhança divina, elevando a natureza humana à sublime dignidade. O católico formado à moda antiga, acostumado a distinguir entre natureza e graça, que essa é a confusão que a Nova Teologia faz, né? É o erro fundamental deles, que eu disse na outra aula, né? Entende que Cristo restaura o organismo sobrenatural acima da natureza humana. O concílio, porém, julga que não é conveniente fazer tal distinção
E por isso afirma ali que é a própria a natureza humana que é elevada à sublime dignidade. Uma vez que, de acordo com São Tomás, aí nessas horas eles são tomistas, né? Na hora que convém eles, né? A própria natureza humana é a imagem da divindade. Então, como eu expliquei aqui, né? Eles usam, né, o São Tomás para construir uma conclusão falsa, né? Baseada na doutrina deles. Então, de acordo com São Tomás, a própria natureza humana é a imagem da divindade. Então, eles concluem que ela mesma é danificada pelo pecado e ela mesma é restaurada pela graça. Graça que não é outra coisa senão a perfeita liberdade. Assim, se a restauração do homem se faz pelo acréscimo de uma sobrenatureza, que é a participação da natureza divina, segue-se que a causa próxima é um homem-deus. Já se o que deve ser restaurado é a natureza humana em si mesma, a causa proporcional será então um homem perfeito. Eis aí o truque deles. Então, seguindo adiante. Jesus Cristo, imperfeito Deus. Nos documentos do concílio, e de forma proposital, há sempre uma omissão, né, dessa verdade de fé, que Jesus Cristo é Deus. Eles sempre vão suprimir isso e vão, né, fazer uma espécie de um malabarismo, né, para contornar essa verdade de fé. É claro que o objetivo final aqui, né, é, se não é possível seguir a heresia ariana 100%, né, então, no mínimo, eles vão rebaixar Nosso Senhor Jesus Cristo como um Deus imperfeito, para não dizer que Nosso Senhor não é Deus, né? Então, nós temos aqui duas coisas, né, nesse documento, adigentes. Uma de nestorianismo e um A de arianismo. Um ar de nestorianismo considera Jesus Cristo como sacramento ou de Deus, sacramento de Deus. Distinção e não identificação. Não identifica Nosso Senhor como Deus, mas como sacramento de Deus. Então faz uma distinção entre, né, Deus e um sacramento de Deus, que seria Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou inclusive sacramento do Verbo de Deus. Ou seja, Jesus Cristo é Deus porque Deus ou o Verbo está presente nele. Olha só. Cristo é Deus porque Deus habita no homem. É aquele mesmo raciocínio do Padre Paulo Ricardo, daquela outra aula. Ora, se Deus habita no homem, se na própria natureza do homem existe um lugar onde habita Deus, né, assim também Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus nesse sentido. Entendeu? Então, seguindo, né, as definições de Nestório, estaria bem, né, bem de acordo com o pensamento de Nestório. Porque o pensamento de Nestório, a essência deles, né, é negar a união hipostática, né? Então, Nosso Senhor Jesus Cristo, uma pessoa, duas naturezas, né? Seguindo adjentes, Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é uma pessoa humana, né? Mas ele não é consubstancial ao Pai. Ele é Deus na medida em que Deus habita nele de alguma forma, mas não porque ele é consubstancial ao Pai. Então, voltando aqui ao Padre Álvaro Caldeirão, encontramos a segunda afirmação em adjentes divinitus. Então, aqui abre aspas. Cristo Jesus, de fato, foi enviado ao mundo como verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Como é Deus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E sendo o novo Adão, pela sua natureza humana, é constituído cabeça da humanidade renovada, cheio de graça e de verdade. Então, é claro que uma pessoa desavisada, que não conhece, né, a doutrina deles aqui, pode ler esse trecho aqui e não vê nada de estranho, né? Mas é bom que se esclareça. A afirmação é forte, com Deus cite, mas teria sido melhor colocar segundo sua natureza divina.
Porque eles começam dizendo: Cristo Jesus de fato foi enviado ao mundo como o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Como é Deus, nele habita corporalmente toda a plenitude. Aqui eles não falam que Nosso Senhor é de natureza divina. Padre Caldeirão ressalta esse trecho porque seria importante que se colocasse, né? Para que ficasse em paralelo com o que vem em seguida. Então, lá no final, eles vão dizer: e sendo o novo Adão pela sua natureza humana, aqui eles falam natureza humana. Mas quando eles têm que falar natureza divina, eles não falam. Entendeu? Por quê? Porque a ideia aqui é realçar simplesmente a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, segundo sua natureza humana. Além do mais, vem acompanhado de uma citação que Nestório aprovaria, a de que Jesus seria Deus porque Deus habita nele. É o mesmo raciocínio do padre Paulo Ricardo. Como em seu templo, e não porque fosse Deus personaliter et hypostatis. Não só se omite a clara profissão do dogma da divindade de Jesus Cristo, mas também constantemente se diferencia Jesus Cristo de Deus, como sujeitos diferentes de atribuição, referindo-se muito frequentemente a tudo quanto Deus faz em Cristo. Então, um ar de arianismo. Então, até aqui nós vimos, né? Negação da divindade de Nosso Senhor, né? Rebaixando Nosso Senhor a simplesmente a sua natureza humana. Penso que aqui eles contemplam, né? E atende também, né, às exigências dos protestantes também. Porque com esse ar de nestorianismo aqui se nega a Virgem Maria também, né? Porque seria a mãe, né, não de Deus, mas do homem, Jesus. Um ar de arianismo. O termo Deus só é dito sem rodeios quando se trata do Pai. Então, nos documentos do concílio, quando fala do Pai, é Deus, né? Diferentemente de quando se trata do Filho e do Espírito Santo. Então, nós vamos aqui implicitamente, nós vamos ver implicitamente nos documentos do concílio uma negação da Santíssima Trindade. Já não se diz Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas somente Deus aparece em aposição, no sentido reto, né, em relação ao Pai. Ao passo que em relação ao Filho e ao Espírito Santo aparece oblíquo. Filho de Deus e Espírito de Deus. O Filho é Deus secundo quid, isto é, segundo um certo aspecto. Mas não é Deus de forma clara, reta, objetiva, mas segundo certo aspecto, como nós já vimos, porque Deus habita nele. Assim como Deus habita em Cristo, e Cristo é Deus porque Deus habita nele, assim todos os homens. Todos os homens, de acordo com a doutrina deles, né? Deus habita em cada homem, independente de ser batizado ou não. Isto é, segundo certo aspecto e consideração, e não de forma reta e clara, que seria simplícita. Mais algumas citações aqui do padre Caldeirão. Então, nós já vimos, né? Ário negava a perfeita consubstancialidade do Filho com o Pai, fazendo do Verbo um Deus menor, né? É aquela diminuição de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como se fosse um Deus inferior, e depois negação da própria divindade. A Sacrossanta Igreja Romana diz, o mesmo Concílio de Florença, condena os arianos, eunomianos e macedonianos, que dizem que só o Pai é Deus verdadeiro e põe o Filho e o Espírito Santo na ordem das criaturas. Condena também a quem quer que postule distinção de graus ou desigualdade na Trindade. Pois bem, o que se constata também no magistério do concílio e a partir dele é que o termo Deus só é dito sem rodeios quando se trata do Pai. Agora, quando fala do Filho e do Espírito Santo, aí não se utiliza claramente a palavra Deus, né?
A afirmação da divindade do Filho, por exemplo, no decreto Ad Gentes, citada mais acima, vem depois de um parágrafo em que Deus, simples interdicto, é identificado com aquele que envia o Filho, dando a entender que o Filho é Deus só em certo sentido. Aqui é a citação do texto do concílio. Para estabelecer a paz ou a comunhão com Ele, nosso Senhor, e uma sociedade fraterna entre os homens, apesar de pecadores, Deus, aí ele fala Deus diretamente, né? Determinou, quando ele fala de Jesus Cristo, ele não fala Deus. Quando fala do Pai, aí sim é Deus, né? Deus determinou entrar de modo novo e definitivo na história dos homens, enviando o seu Filho, quer dizer, aqui já é Filho, já não é mais Deus. Está entendendo? Aí o Padre Caldeirão faz a pergunta, diferente de Deus, né? Na nossa carne, para por ele arrancar os homens ao poder das trevas e de Satanás, e nele reconciliar o mundo consigo. Constituiu, portanto, herdeiro de todas as coisas aquele por quem fizera tudo, para nele tudo restaurar. Cristo Jesus, de fato, foi enviado ao mundo como o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é um mediador entre Deus e os homens, né? Mas nunca se fala que nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiro Deus, né? Como é Deus, mas aí fica a pergunta, mas em que sentido que é Deus? Nós já vimos, né? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então aí explica por que é Deus, né? É Deus porque Deus habita nele? Padre Caldeirão pergunta. O nosso Senhor Jesus Cristo é Deus porque Deus habita nele. Assim, então, né, seguindo essa doutrina, todos os homens são deuses, né? Esse tipo de linguagem é constante no magistério conciliar, né? Aqui tem uma coisa muito interessante, né? Eu vou ler para a gente concluir. Acrescente-se que essas tendências são difíceis de detectar, porque ocorre dentro do pluralismo subjetivista do pensamento moderno, que em sua maneira de se expressar varia ao sabor das circunstâncias. Quando os novos doutores, papas, instituições ou teólogos querem destacar a continuidade com a doutrina tradicional, ou se dirigem a auditórios católicos, adaptam sua linguagem a essa mentalidade, né? Usando fórmulas mais tradicionais. Quando o contexto é outro, é outra também a linguagem. Por isso, não ficamos analisando textos e mais textos. Quem se der ao trabalho de ler os novos documentos, tendo em mente estas advertências, algo que não aconselhamos a ninguém, poderá comprová-lo. Então, aqui ele vai citar o Papa Bento XVI. Olha o que diz o Papa Bento XVI, que para muitos aí é o defensor da fé, da ortodoxia e tal. Mas é o principal, né, articulador do concílio. Então, o que ele disse? Não é preciso ir muito longe. No primeiro parágrafo do prólogo a Jesus de Nazaré, de Bento XVI, lemos o seguinte, né? Então, aqui o Bento XVI falando. Nelas, quer dizer que é essa série, né, de obras sobre o Evangelho, nelas a figura de Jesus, Bento XVI falando, a figura de Jesus era apresentada a partir dos Evangelhos, como viveu na terra e como, mesmo sendo verdadeiro homem, levou os homens a Deus, com quem era um enquanto filho. Dessa forma, Deus se fez visível através do homem Jesus, e foi possível, a partir de Deus, ver a imagem do autêntico homem. Que coisa, né? Dizer que Jesus é um enquanto filho tem um ar de arianismo. Dizer que Deus se faz visível através do homem Jesus tem mais do que um ar de nestorianismo. O certo seria, né, dizer através da humanidade de Jesus e dizer que dessa forma foi possível ver a imagem do autêntico homem e não do verdadeiro Deus. Então, se afirmar isso, como o Papa Bento XVI se afirmou, né, não é católico, não é cristão, é humanismo, verdadeiro humanismo. Então, na próxima aula, a gente vai concluir nosso curso, né? E nessa conclusão a gente vai definir aqui, né, aquilo que antes do concílio parecia impensável, né? Parecia impensável, que os homens tivessem essa audácia, tivessem essa ousadia, né, de dentro da igreja usurpar os tesouros da igreja, usurpar uma hierarquia divinamente constituída, e aqui é importante que se diga,
para que não se pense que tudo que eu disse até aqui é o mesmo que dizer que a sede está vacante e que nós não temos Papa. Não é a mesma coisa, né? Lembremos que, na época de Nosso Senhor Jesus Cristo, o templo de Jerusalém e os sumos pontífices e os fariseus caíram também em apostasia, né? E adulteraram a fé criando uma nova religião, e essa nova religião criada por eles foi que rejeitou o Messias. Mas nem com isso deixaram de ser sumo pontífice. Nosso Senhor, diante de Anás e diante de Caifás, reconheceu a potestade e a autoridade deles, né? Foi somente por Deus que eles perderam. Então, esses homens audaciosos, eles usurparam uma hierarquia divinamente instituída, a qual exercem a autoridade instituída por nosso Senhor Jesus Cristo para criar uma outra religião. Então, a nossa oposição e a nossa desobediência aos papas é porque eles não professam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, como nós já vimos aqui, né? Eles rebaixam nosso Senhor Jesus Cristo, eles rebaixam a igreja, eles criam uma nova religião, uma religião do homem, para exaltar o homem, para divinizar o homem, mas uma divinização estranha, né? Porque não é ascender o homem pela graça, a participação na vida sobrenatural de Deus, mas é divinizando o homem pelo que o homem tem de humano, né? Então nós não podemos obedecer isso. Então na próxima aula a gente conclui, com a graça de Deus, com a ajuda da Virgem Maria, esse nosso trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.